Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, ao canal Evangelho, as Boas Novas de Deus. Estamos nesse estudo sobre o calvinismo na história, como o calvinismo ele se desenvolveu e como nós chegamos a essa concepção hoje que nós temos de arminianismo e calvinismo, que são os dois sistemas soterológico que aborda a questão da doutrina da salvação. Soterologia, doutrina da salvação. Sempre que eu falar soterologia, estou falando da doutrina da salvação. Sempre que estiver falando de monegismo, concepção calvinista. Sinegismo, contribuição do homem com Deus, concepção arminiana. No texto de hoje, nesse vídeo, eu usei como referência o Justo Gonzalez, que eu já tinha mostrado da outra vez. Usei também a História da Teologia Cristã do Roger Olson. É um livro muito bom e eu recomendo se você não tem. E também usei a História das Controvérsias, também do Roger Olson, que eu já tinha mostrado para vocês. Também um livro muito bom. É uma pena que os livros teológicos sejam considerados quase como livro de direito, que são tão caros, né? Também esse livro aqui, da Reflexão, a editora Reflexão, está trabalhando muito a teologia arminiana, e ela escreveu esse livro aqui, Pelagianismo e Semi-Pelagianismo, que é de Ivan de Oliveira. É um livro também muito bom. Mas, antes de dar início ao vídeo, vai aí embaixo e se inscreve no canal. Se inscreve no canal para que o canal cresça. Dá aí o teu gostei, o teu like, marca o sininho, porque aí a cada vídeo que nós postarmos aqui no canal, você vai ser um dos primeiros a estar sempre inteirado, estar sempre recebendo a informação do vídeo. Dá uma olhadinha, vem no canal, dá uma olhadinha no canal. Nós já colocamos muitas coisas boas no canal, estamos colocando aos poucos música, já tem desenhos no canal, tem alguns filmes evangélicos no canal. Então, assim, o canal é um canal cristão para edificar a sua vida. Então, usufrui do canal, compartilha os vídeos, compartilha os filmes, para que outras pessoas também possam ser abençoadas com o Evangelho de Jesus Cristo. No vídeo anterior, se você está pegando agora, essa é uma série. Esse aqui é o quarto vídeo. No vídeo anterior, nós falamos sobre Agostinho. E agora nós precisamos ver um pouquinho Pelágio, para que nós colocamos os dois nesse confronto, nesse debate teológico. Pelágio, o Pelágio da Bretanha, ele nasceu em 350 depois de Cristo, provavelmente na Britânia, e ele vai morrer aproximadamente em 423. Então ele morre aproximadamente com 73 anos, E ele, Pelágio em si, ele é um monge, depois que Constantino ele acata o cristianismo para o Império Romano, nós vamos ver que muitas pessoas acabaram ficando desgostosa de certa forma com a fé, porque quando o império entra, vai também trazer algumas mazelas, algumas mazelas progressivas que fez muito mal à igreja. Enquanto a igreja estava sendo perseguida, as pessoas elas permaneciam firmes na fé e davam a vida pela sua fé. Mas quando as pessoas, quando o império aderiu ao cristianismo como a sua religião predominante, automaticamente também o cristianismo começou a se adaptar à religião pagã ou ao paganismo. E aí acabou que o cristianismo acabou um pouco se perdendo, E muitas pessoas, não contentes com isso, aderiram a se afastar. E qual foi a forma? O monasticismo, ir para um mosteiro ali e se isolar. E Pelágio, ele era um monge. Ele era um monge ascético, vivia de forma contemplativa, vivia aquela forma mais isolada da fé, e uma fé mais dedicada, mais exclusiva, de abstinência, tudo, para se dedicar totalmente a Deus. Então,
Pelágio, ele era famoso. E ele era famoso por sua austeridade, ou Pelágio era famoso porque ele era um monge rigoroso. Ele era um monge que era mais ou menos, se nós pudéssemos comparar, você que é assembleano, poderíamos dizer que ele é aquele pastor mais rígido, né? Nós temos na Assembleia de Deus a questão do rodízio, né? Todos os anos, ou de 2 em 2 anos, se troca o pastor, com algumas exceções, mas é comum que se troque o pastor. E muitas vezes nós estamos com um pastor mais tranquilo, aquele pastor mais maleável, aquele pastor mais, se poderíamos dizer assim, um pouco mais liberal, né? Com os usos e costumes, com a vida cristã de uma forma geral. Mas também quando muitas vezes vem aquele pastor mais radical, aquele pastor mais duro, aquele pastor mais apegado aos usos e costumes, ou poderíamos dizer um pastor mais legalista, né? E mais ou menos o Pelágio ele se enquadra nesse patamar de pastor, um cara mais rígido, né? E o que acontecia? Como ele pensava? Ele dizia o seguinte, ele dizia que a vida cristã ela consistia em um esforço constante, né? A vida cristã era uma dedicação constante do cristão para com Deus. E através desse esforço, né, do esforço do cristão, o homem vencia o pecado e obtinha a salvação pelos seus esforços, né? Quer dizer, é uma salvação meritória, né? Você vai ser salvo porque você merece ser salvo. E você merece ser salvo porque você fez por onde? Ser salvo, que você vai ver que isso aí vai se chegar, quando chegar a reforma, o pensamento dos reformadores, da Igreja Católica, vai ser exatamente esse pensamento. Vai ser um pensamento pelagiano, semi-pelagiano, que vai ser combatido pelos reformadores. Então, ele defendia de forma absoluta mais ou menos o pensamento que Augustinho defendeu, como nós vimos no vídeo anterior, o livre-arbítrio contra o maniqueísmo. Então, ele defendia o livre-arbítrio de forma absoluta. E também, como Augustinho, ele dizia que o mal tinha sua origem na vontade, tanto do diabo de se rebelar contra Deus, quanto do próprio ser humano em desobedecer a Deus e comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas uma coisa que Pelágio defendia era que o homem sempre é capaz de não pecar. O homem, se ele não quiser pecar, ele não vai pecar. Se ele quiser pecar, ele vai. Mas também, se ele não quiser, ele é capaz de, por si só, não pecar. Esse era o pensamento dele. E também ele dizia que o homem, o ser humano, era capaz de fazer escolhas, tanto escolhas morais, quanto escolhas espirituais por si só. Esse era mais ou menos o pensamento de Pelágio. Mas Pelágio, ele também, por mais que não seja hoje em dia tão conhecido, né? O material de Pelágio, eu confesso que antes dessa pesquisa eu não tinha nem ouvido falar dos seus materiais, dos seus escritos, né? Mas Pelágio, ele também foi escritor. Pelágio foi escritor. Ele escreveu alguns dos livros dele, eu vou citar aqui somente 3. Ele escreveu Da Natureza, né? Que ele vai abordar o pecado, vai falar sobre o pecado. Escreveu também do livre-arbítrio, onde ele vai abordar a questão do livre-arbítrio e a graça. E escreveu também um comentário sobre as epístolas paulinas, né? Esses são mais ou menos os principais escritos de Pelágio. Então ele teve uma vida também como escritor. O monasticismo, quando alguém aderia ao monasticismo, era monge, ele tinha aquela vida dedicada, uma vida mais contemplativa, como era a intenção de Augustinho. E você vê que essa vida lhe proporcionava, dava liberdade de você desenvolver o seu pensamento teológico. E é por isso que nós vamos ver muitos escritos por monges, muito material desenvolvido, copiado e escrito pelos monges, né? E o que acontece?
Pelágio ele fez algumas viagens. E nessas viagens, né, ele vai a 3 lugares. Pelágio vai a Roma, Pelágio vai à África, né? A África, e lembrando que Augustinho era africano, né? Era africano. E também Pelágio ele vai à Palestina. E uma coisa interessante, na Palestina, Pelágio não foi, vamos ver lá na frente, Pelágio vai ser condenado por causa do seu pensamento. Mas lá na Palestina, Pelágio não foi condenado. Não foi condenado pelo seu pensamento, né? E Pelágio viajou a Roma, depois viajou à África e acabou que suas viagens o levaram até a Palestina. Mas Pelágio, quando ele chega em Roma, acontece uma coisa interessante. Pelágio vai a Roma, né? E Pelágio começou a observar a vida das pessoas lá em Roma. E ele notou que os cristãos de Roma viviam de uma maneira indecente, viviam de uma maneira um pouco depravada, né? E muitos assim não se preocupavam muito em exercer a sua crença, o seu cristianismo de uma forma plena, né? Viviam assim um cristianismo sem pureza moral e nem muito menos obediência à igreja. E Pelágio se questionou o porquê das pessoas serem daquela forma. Se ele, como nós tratamos, ele que vivia uma vida, ele vivia uma vida com o pensamento de que o homem ele consegue, se ele quiser, ele consegue sim ter uma vida de santidade por si só, né? Ter uma vida de santidade e não pecar, como foi tratado. Ele acreditava que o homem sempre é capaz de não pecar. Então Pelágio ele se questiona o porquê daquilo tudo ali, daquela situação. E isso vai levar ao livro Confissões de Agostinho. E Agostinho afirmava o seguinte, que ninguém podia ser continente, quer dizer, ninguém podia se conter ao pecado ou se abstesse da imoralidade, a menos que Deus lhe desse essa dádiva, a menos que Deus concedesse essa graça para que o homem não pecasse. E era mais ou menos esse o pensamento das pessoas. Se Deus não concedeu a graça, elas pecavam porque Deus não concedeu essa graça, né? Que é uma questão a deturpação, tanto do arminianismo quanto do calvinismo, anda nesses extremos, porque as pessoas querem, não, leva isso, leva aquilo, mas não é esse o pensamento, muitas vezes não é esse o pensamento, assim como não era essa a intenção de Agostinho, de dizer que as pessoas iam viver depravado porque a graça não chegou até elas. Se as pessoas viviam depravadas era porque a graça não chegou até elas. Não era esse o pensamento, a concepção de Agostinho. As pessoas mal interpretaram a visão de Agostinho e chegaram a esses extremos por si só. Então, por causa disso, Pelágio, como eu tratei nos seus escritos, seus livros, ele vai escrever da natureza. E nesse livro, ele sustentava que os seres humanos podem sim ter uma vida sem pecado. Se o ser humano quiser não pecar, ele pode sim não pecar. Que aquilo ali que as pessoas estavam vivendo e botando a culpa de certa forma em Deus era um absurdo. Era um absurdo. E Pelágio dizia assim, aí as pessoas poderiam questionar, mas qual é a base disso? Aí Pelágio dizia, os dons naturais, sua própria capacidade. Você tem livre-arbítrio, você tem liberdade. Se você não quiser pecar, você não peca. Se você peca é porque você quer. Você peca por causa de você mesmo. É você que peca. E Pelágio também vai dizer que cabia, pensamento na verdade levaria a isso, cabe a cada um pecar ou não. Se você peca ou se você não peca, cabe a você. Se você é pecador é porque você quer pecar. E diante disso, vai dar-se início a controvérsia, né, entre Pelágio e Agostinho. E a controvérsia gira em torno do seguinte: até onde o pecado de Adão atingiu a humanidade? Né? Até onde o pecado alcançou o ser humano posterior a Adão? E aí vem a questão: o homem tem livre-arbítrio para escolher o bem ou o mal, para escolher a Deus
ele tem essa liberdade? E também a questão de o homem precisa ou não da graça de Deus para a sua salvação. Então o debate vai girar em torno disso. Augustinho, quando capta o pensamento de Pelágio, essa coisa toda, desse pensamento da capacidade própria do homem de fazer as suas escolhas e, se não quiser pecar, não pecar, Augustinho vai acusar Pelágio. Agostinho acusa Pelágio de herege e acusa Pelágio de 3 heresias. Ele acusa Pelágio primeiro de negar o pecado original, o pecado federal, o pecado que em Adão todos nós somos pecadores e temos uma natureza pecaminosa caída, né? Influenciada. Nós depois da queda, o homem não tem, o pensamento de Agostinho depois da queda, o homem não tem mais o seu livre-arbítrio como tinha Adão e Eva, de por si só poder escolher Deus ou não, poder escolher pecar ou não. Após a queda, o homem vive a sua própria natureza. E qual é a natureza do homem? É pecaminosa. Então, essa natureza conduz sempre o homem ao pecado. Esse era mais ou menos o pensamento de Agostinho, combatendo Pelágio. Mas não só isso. Pelágio acusa ele de negar a graça de Deus, de negar que a graça de Deus é essencial para a salvação. Que sem essa graça, no livro lá o que ele quis dizer, no escrito lá do livro, que Pelágio vai pegar e distorcer, não distorcer, mas as pessoas distorceram, e Pelágio quis combater essa distorção. É que Agostinho vai dizer que sem a graça de Deus o homem não consegue se chegar a Deus e ser salvo. Mas também Agostinho não se limita a acusar Pelágio de negar o pecado original e também negar que a graça de Deus era essencial para a salvação. Agostinho também acusa ele de defender que o homem possui capacidade de decidir o seu futuro, de que o homem decidia seu futuro por seu livre-arbítrio, por sua própria liberdade, que foi afetada ou foi totalmente corrompida com o pecado. Pelágio ia contra isso. Pelágio dizia: não, o homem tem o seu livre-arbítrio. O homem não depende da graça de Deus para ser salvo. O homem depende de si próprio, porque ele pode ir a Deus e ele pode viver a sua vida de santidade e ser salvo por si só. Ele não precisa de algo que venha ali e atuar sobre ele, não. Ele sim pode escolher, fazer as suas escolhas espiritual. E Pelágio dizia: é muito fácil. Como eu poderia exemplificar isso? É muito fácil, só é você olhar para a vida real. Existem pessoas que fazem boas escolhas, existem pessoas que têm uma conduta boa, uma conduta de bondade, vivem uma vida fora da imoralidade. E essas pessoas fazem porque elas querem. Esse era mais ou menos o argumento do exemplo de Pelágio, como Pelágio exemplificava o seu argumento. Então, vem o argumento de cada um para a salvação. Agostinho vai dizer assim: olhe, a única forma do homem ser salvo é somente pela graça de Deus. Só fazendo um paralelo. Agostinho, quando ele vai combater o maniqueísmo, ele vai defender o livre-arbítrio. Mas aqui ele vai dizer que o livre-arbítrio, ele agora foi afetado pelo pecado a tal ponto de que o homem necessita da graça de Deus, e que sem a graça de Deus o homem não consegue escolher a Deus. Esse é o princípio monegista, ou o princípio calvinista, que João Calvino vai, como os reformadores, vai trazer dos escritos de Agostinho, é que se o homem é salvo pela graça de Deus, e que sem a graça de Deus o homem não se chega à salvação por si próprio, porque ele é caído. O pecado afetou toda a sua natureza, o pecado afetou o seu ser por inteiro. E o pecado na vida do homem, aonde o pecado alcançou a vida do homem, foi a tal ponto que corrompeu o homem
por completo. O homem, ele é corrompido por completo, e que se a graça de Deus não vier sobre ele, também o arminianismo crê nisso, que o pecado afetou o homem e que ele necessita da graça de Deus. Por isso do arminianismo não ser pelagianismo nem semi-pelagianismo. Por mais que alguns calvinistas vão dizer que o arminianismo nada mais é do que uma evolução do semi-pelagianismo e do pelagianismo. Mas não, o arminianismo também crê que o homem é somente salvo pela graça de Deus. Mas aí a gente vai ver a diferença, né? A diferença dessa concepção. Então, Agostinho dizia que a regeneração acontecia por iniciativa da graça de Deus. Ele vai usar Paulo. Se Deus não for ao homem, se Deus não trazer o homem à vida, o homem jamais por si só vai conseguir essa salvação. O homem jamais por si só ele vai conseguir ir até Deus, porque ele está totalmente corrompido. O pecado afetou o homem de uma tal forma que o homem não consegue ver outra coisa senão o pecado. O homem não consegue ver outra coisa senão a natureza pecaminosa, sempre instintiva, conduzindo o homem para o pecado. O homem só consegue pecar. O homem não consegue escolher Deus. O homem não consegue olhar para Deus, mas como diz lá em Romanos, o homem pega Deus e distorce, transforma Deus em objetos para adorar a Deus, porque o homem não consegue enxergar Deus. Não há quem o queira, não há quem o busque. O homem não consegue se aproximar de Deus porque ele foi totalmente depravado. E essa questão da doutrina da depravação total, você vai ver isso em Romanos. Você vai ver muito isso muito claro em Romanos, do capítulo 1, a partir do versículo 18, quando Deus vai manifestar a ira dele, até o capítulo 3, que o homem está totalmente depravado, ele não escolhe a Deus, ele transforma as coisas à maneira de Deus, ele pega a revelação geral, né? Que Deus se revela ao homem através da natureza, através da criação, através da sua consciência, mas o pecado afetou ele de uma tal forma, ele está corrompido de uma tal forma, que ele pega essa revelação geral e corrompe ela e se distancia mais de Deus. Então, Pelágio vai dizer também que, Agostinho vai dizer que a graça, ela é irresistível. Quando a graça de Deus vem sobre o ser humano, ela convence o homem dos seus pecados, ela vem sobre o homem e ela atua de forma eficaz. E essa eficácia é de uma tal forma que o homem não consegue resistir à graça de Deus, né? Esse é o ponto da graça irresistível, ou graça eficaz. Quando a graça vem, ela efetua aquilo pela qual ela veio fazer, que é convencer o homem dos seus pecados. E também essa graça, Agostinho vai desenvolver que essa graça que vem sobre o homem, ela é concedida, ela não é concedida a todos, mas ela é concedida aos que estão predestinados a ela. Então aqueles que foram predestinados a essa graça irresistível, essas pessoas é que serão as pessoas que serão salvas. E não todos, né? Isso aí a gente vai ver já no desenvolvimento da questão da expiação, se ela é limitada ou ilimitada. Nós vamos abordar isso quando nós chegarmos até a remonstrância. Então esse era o pensamento de Agostinho contrapondo a Pelágio. E o pensamento de Pelágio quanto à salvação era que cada um vive num mundo livre para pecar ou não pecar. E isso faz o quê? O que conduz isso? É que Pelágio dizia, olha, se você quiser pecar, você peca, como eu disse anteriormente. Se você quiser não pecar, você não peca. O pecado, esse negócio de pecado original, que o pecado de Adão afetou toda a humanidade, isso não existe. O pecado não afetou a todos. Uma criança que nasce, ela não nasce de forma corrompida. Ela não nasce em pecado. Ela, quando crescer e por influência do ambiente, ela vai escolher pecar. Mas ela não nasce corrompida pelo pecado de Adão. Negativo, ela não nasce assim. Ela nasce sem pecado.
quando ela vai crescendo e ela vai escolhendo as suas escolhas, é que vão levar ela ao pecado. E não que ela nasce em pecado. E que muito menos não tem nada a ver esse negócio de dizer que a natureza, que há uma corrupção na natureza humana que nos obrigue a cair. A nossa natureza humana não foi afetada a tal ponto que o homem só seja obrigado só a cair, só a pecar. Negativo. A natureza do homem não foi afetada. A natureza do homem não foi corrompida. As crianças, como eu disse, não nascem em pecado. Esse negócio de pecado herdado não existe. Eles pecam depois, porque eles escolhem pecar. E que o homem, se ele quiser ir a Deus, ele vai a Deus por si só. Não precisa de graça, de graça de Deus, não precisa da atuação, não. Ele tem a liberdade e tem os dons naturais que o próprio Deus deu. E se ele quiser escolher Deus, ele escolhe. Então o homem, se ele quiser fazer as suas escolhas, escolher entre o bem e o mal, ele é capaz de fazer isso por si só. E por si só o homem é capaz de chegar ao Altíssimo. Então o debate soteriológico vai girar em torno disso. A partir de Agostinho para frente, a doutrina da salvação vai se desenvolver em torno desses dois pensamentos. O pecado o pecado de Adão afetou toda a humanidade, e Paulo já trabalha isso, que em Adão todos nós fomos feitos pecadores, né? Todos nós, sem exceção, fomos feitos pecadores. Sim, outra coisa, Pelágio ele via Cristo como um exemplo. É muito fácil. Alguém quer ser salvo? É só seguir o exemplo de Cristo. Não peque. Só que Pelágio dizia que o homem fazia isso por si só. Observava Cristo e por si só fazia suas próprias escolhas, sem o auxílio de Deus. Então, Pelágio, a doutrina da salvação se desenvolve nisso aí. Até hoje, o debate vai ser: o homem tem livre-arbítrio? Como trabalhar a liberdade do homem e a soberania de Deus? É Deus quem salva o homem? O que o calvinismo vai dizer é que Deus, ele salva o homem e ele propicia esses meios de salvação, né? Que a gente vai abordar um por um quando nós chegarmos na remonstrância. O homem está totalmente depravado. Aqui nós já podemos trabalhar isso. O homem está totalmente depravado. O pecado afetou o homem por inteiro. Ele por si só não consegue se chegar a Deus. E o que Deus vai fazer, que é o desenvolvimento da doutrina da salvação de forma monergista, de forma calvinista, Deus atuando na salvação do homem do início ao fim, é que Deus elege o homem, Deus envia o seu filho para morrer por esses que ele elegeu, e que esses que ele elegeu vai vir a Cristo por a graça que Deus vai lhe propiciar, e essa graça é irresistível, o homem não consegue resistir, e esses que vieram pela graça irresistível, eles vão perseverar até o fim, eles não têm perigo de se perder, que é a questão de uma vez salvo para sempre, por mais que não siga o caminho da deturpação. E em contraponto, pegando o pensamento de Pelágio e desenvolvendo, né, ou aprimorando, ou mudando esse pensamento, chegando até o arminianismo, que vai dizer também que o homem foi afetado pelo pecado, mas que a eleição ela é condicional. Deus elege o homem, mas de forma condicional. O homem ele se torna um eleito quando ele aceita Cristo por sua própria vontade. E se ele quiser dizer não, ele diz não. A expiação ela é ilimitada. Jesus morreu por todo mundo, sem exceção. Sem exceção, Jesus morreu por todo mundo. E a graça é resistível. Se o homem quiser resistir a Deus, ele resiste. E aí a perseverança do santo, alguns arminianos acreditam sim que o homem é salvo, ele não perde a sua salvação, e outros acreditam que ele perde a salvação. Mas o pelagianismo, ele vai ser condenado. O pelagianismo, a Igreja Católica, ou a Igreja Antiga, né, propriamente dita, poderíamos dizer, tratar dessa forma. A Igreja Antiga, vai haver alguns concílios, né, como o Concílio de Cartago,
o pelagianismo vai ser condenado, 418 depois de Cristo. O concílio de Efésio, 431, ele também vai ser condenado, né, o seu pensamento. E finalmente o concílio de Orão em segundo, 529, também ele vai ser condenado, e dessa vez de uma vez. Só que o pensamento vai prosseguir até hoje. Até hoje, o pensamento pelagiano de o homem ser salvo pelos seus próprios méritos ainda é válido. E o pensamento quando se chega à reforma, o pensamento que se tinha era esse pensamento. Era um pensamento pelagiano, semi-pelagiano. O homem era salvo pelos os seus próprios méritos. E a igreja ela vai definir a sua doutrina da salvação com base em Agostinho. Então prevalece o pensamento agostiniano, com algumas dificuldades na questão da predestinação, né? Vai haver alguma dificuldade aí, mas não vão se desenvolver tanto até a reforma, quando ela se desenvolve, mas quando chegar na reforma vai se desenvolver de uma forma mais abrangente, né? E nós vamos ver no próximo vídeo, né? No próximo vídeo nós vamos abordar, nós já vamos chegar à questão do monegismo ou da visão calvinista na Idade Média. E aí, por mais que seja próximo, mas eu deixei para abordar no próximo vídeo, irei abordar a questão do semi-pelagianismo, né? Que é uma tentativa de unir o pensamento de Agostinho e Pelágio, né? Ou contrapor Agostinho, mas trabalhar mais um pouco o pensamento de Pelágio. Então, esse foi até aqui o nosso estudo sobre o calvinismo, o desenvolvimento do calvinismo na história, e quem foi um pouquinho de Pelágio, como você viu, o pensamento de Pelágio e de Agostinho, um contrapondo o outro, e nós daremos continuidade até chegarmos ao nosso fim do estudo, que será o calvinismo nos dias de hoje. Novamente, se inscreve aí, meu irmão, é bem rapidinho, só clicar no vermelhinho. O canal vai trazer muitas coisas boas para edificar a sua vida e a vida da sua família. E sempre traremos aqui, esse canal nunca será um canal somente de um pensamento, mas um canal de vários pensamentos, para que leve você como cristão a pensar. O nosso interesse maior que compomos esse canal, eu e os irmãos, é que você pense, seja um cristão pensante, não seja um cristão raquítico ou preso somente ao que os outros dizem, mas um cristão pensante. Que Deus possa te abençoar e até a continuação desse estudo, em nome de Jesus.